Agora que o Sasuke descobriu que tem um fucking dinossauro e um maluco com olho de vidro imune a genjutsu nessa prisão, já tava claro que ele precisava de uma mãozinha, lógico. E a mãozinha apareceu nesse capítulo incrível de Sasuke Hitsuden. Vem comigo entender tudo que rolou, tá bom demais. Renesantes, Peter aqui! Galera, os momentos que a gente mais quer ver rolar nessa Sasuke Hitsuden agora estão muito perto de acontecer, vai por mim. Isso porque eu acho que um dos maiores pontos da novel era justamente ver o desenvolvimento do Sasuke e da Sakura como casal, né? E agora que ela finalmente apareceu na adaptação do mangá, pô, nosso sonho tá virando realidade. Agora você vai tornar o meu sonho realidade, pô, dando um like nesse vídeo aqui, comentando o que você tá achando do mangá do Sasuke Hitsuden. Comenta aí, quero saber o que você tá achando desse novo episódio. Porra, isso é canônico, galera, bom demais. Comenta aí, metralha esse like, vamos lá. Eu acho que dos 3 capítulos desse mangá, né, esse foi o mais morto. Mas se liga, tá? O mangá tá fazendo tanto sucesso que ele deslanchou até One Piece do top 2 mangá mais lidos no dia do lançamento. Isso é muita coisa. E só pra vocês terem uma noção, como o universo de Naruto ainda faz sucesso pra caramba. É um universo muito rico, a galera gosta demais. Só que depois que rolou no último capítulo, né, com o Sasuke peitando o Menou e tentando botar o diretor no genjutsu, o Sasuke simplesmente virou o alvo dos guardas da prisão. Pô, a galera olhava pro Sasuke e viu um saco de pancadas. Parece que o Sasuke ficou o dia inteiro apanhando da galera enquanto trabalhava, na moral, né? Mas é muito engraçado ver o Sasuke apanhando sem reagir, né? Porque, pô, a gente sabe que se o Sasuke reagisse, na boa, coitado da galera que tava ali, não ia sobrar um ali, ele tipo, passa o rodo, lógico. Apesar do Sasuke estar tomando essa surra, realmente tá gemendo de dor, tudo ali é fake, galera. Provavelmente o guarda tá batendo e o Sasuke tá sentindo só uma travesseirada, tipo uma alfinetadinha, né? Nem isso. Já saiu algum databook que a pele dos ninjas é muito mais dura que a pele de uma pessoa normal, por causa dos treinamentos que eles passam, né? E tudo mais. Levar sacode de um guarda figurante que nem ninja não é nada pro Sasuke. É como ele mesmo disse na cela dele, abre aspas. Não é nada que eu não possa aguentar. É ou não é? Sasuke tem que manter esse disfarce de cara normal pra todo mundo, inclusive pros companheiros de cela dele. Faz sentido ele fazer isso, né? Ele não pode ser descoberto. Uma coisa interessante que ficou mais clara nesse capítulo é sobre esses tecidos de autorização, né? Eles são basicamente passes para detentos que precisam sair da cela. Aí quem tem esse passe não vira papinha de dinossauro. O Sasuke conseguiu roubar um desses tecidos de autorização do guarda no meio do fluxo lá de porrada que tava levando ali, né? E de noite ele conseguiu andar pela prisão de boa. Só que na hora que ele deu o tecido dele pro outro cara, o Menou apareceu. Tipo, na mesma hora mesmo, né? É como se esse tecido tivesse algum tipo de termômetro ou algo assim que deixa o dinossauro longe. Sei lá, alguma coisa que faz o dinossauro ir para um repelente, né? Repelente de dinossauro. Então por isso qualquer um sem autorização é devorado pelo Menou. Mas lógico, o Sasuke não é qualquer um. Mas ele também não aguenta ficar 5 minutos sem arranjar problema, você sabe disso. Pô, é o pior cara stealth do mundo. Eu tô lembrando até das atrapalhadas dele no arco Viagem no Tempo. O Sasuke não consegue não chamar atenção, galera. Não é possível. Pô, ele não aprendeu, ele é ninja! Ninja tem que ser stealth. E mesmo já tendo visto que o Menou não cai em genjutsu no capítulo passado, ele tentou usar a genjutsu dele de novo, né? Eu acho incrível que a gente sempre reclamou do fato do Sasuke não usar genjutsu e Boruto pra resolver as situações dele. Mas agora, porra, os caras estão colocando ele pra fazer genjutsu toda hora. E falhando toda hora. Vocês queriam genjutsu? Pois tomem! Pois é, Sasuke, parece que realmente não funciona. Só que nesse momento que o Sasuke tenta botar o bicho na ludibriagem ali, é interessante porque mostra uma das fraquezas do genjutsu, que é o fato dele não ser realmente ideal em batalhas. Essa cena foi a prova perfeita disso, porque genjutsu é um tipo de técnica, galera, que cobra da mente do usuário também, você sabe disso. É tipo, tem efeitos colaterais, então é complexo lançar a ilusão e logo em seguida, tipo, já tem uma reação, né? Principalmente no caso do Menou, que nem foi afetado pelo genjutsu. Isso deixou o Sasuke aberto para receber um ataque, né? É aquela coisa, você usar genjutsu, você fica com... Pô, você fica, tipo, virou um alvo, né? Só como o Sasuke não é bagunça, vocês sabem disso, né? Mesmo assim, ele conseguiu desviar. Só que no meio dessa bagunça, o Sasuke levou um cortezinho na bochecha. Isso meio que envenenou ele, né? Além do dinossauro ser rápido pra caramba, se curar, ele ainda tem veneno nas garras. Aí começou a ficar complexo. Normalmente, o Sasuke ficaria de boa mesmo envenenado, porque a gente sabe que durante o tempo que ele ficou lá brincando de cobra com o Orochimaru, ele desenvolveu uma resistência a vários tipos de veneno. Acho que faz parte desse background que ele tem com o Orochimaru. Mas isso não quer dizer que ele é imune a todos os venenos, galera. Tanto que esse veneno do Menou parece ter sido algo, né, algum negócio que foi desenvolvido ali em Redaku. Então o Sasuke não tinha resistência pra ele. O Orochimaru não deve ter tido acesso a isso, né? Não deve não teve. E no final das contas, quem salva o Sasuke é ela, Sakura. Pois é, galera. Finalmente chegou a hora dela dar as caras no mangá e ajudar o maridão nessa missão.
Tava na hora, né? É casal, tem que trabalhar junto, né? Dos momentos de tristeza e felicidade, a Sakura entrou na prisão e tá agindo como se fosse a enfermeira de lá. Lembra da enfermeira solteira que o Gigi tava falando lá no capítulo passado? Então, era ela que ele tava falando. Só que de solteira, a Sakura não tem nada. Vê lá, hein, Sakura? Ai, ai, ai. Mas sem meter uma aliança no dedo dela fica difícil saber também, né, Sasuke? Pô, vai fazer o quê? E é legal como vai rolando toda a construção em relação ao relacionamento do Sasuke pela Sakura ao longo do mangá. Eles estão sempre dando esses pequenos passos pro Sasuke perceber, né, que ele deveria demonstrar mais carinho por ela, tudo mais, esse tipo de coisa. Então, a gente meio que fica preso nisso. Foi bacana. Agir como marido realmente, o Sasuke precisa disso, né? A conversa que o Sasuke e o Gigi têm, voltando da enfermaria, é bem legal por isso, porque mostra uma perspectiva do cara que sai em missão durante anos, que quase atacou a própria filha porque não lembrava da cara dela, pro cara que diz que o marido e a mulher devem estar sempre juntos. Pô, quem queria imaginar ver o Sasuke pedindo um conselho amoroso pra um detento? Pô, isso foi maneiro demais. Isso é bacana, é uma fraqueza do Sasuke, né? Ansioso pra ver cada vez mais dessa construção. Fora que a Sakura na história torna tudo mais interessante, porque a gente vai ver outro Sasuke que a gente nunca viu, o Sasuke ciumento. Agora tá legal, né? Eu falei, fraqueza, né? Nesse capítulo a gente já teve um gostinho disso, com o Sasuke segurando o braço do coitado do Gigi, que não sabia nem que os dois estavam juntos. Dá pra ver pela cara do Sasuke que se o Gigi chegasse mais perto, ele ia fritar no Amaterasu. Cara, ele ia botar o Gigi numa frigideira. Mas uma coisa que eu senti falta é que na novel o Sasuke chega a dizer que ela é a esposa dele. Só que no mangá eles meio que cortam isso e deixam o Gigi já concluindo que eles estão juntos. Aliás, esse Gigi aí é um safado, hein? Ele tava dando em cima da Sakura, mas depois fala que ele tem uma noiva fora da cadeia. Que isso? Larga de detota, cara. Sai dessa aí. Mas tem muita gente menosprezando a Sakura. Vocês sabem disso, como sempre, né? Dizendo que ela é inútil, que ela não vai ajudar nada o Sasuke, essas coisas. O meme da Sakura inútil ficou lá em 2014, na boa. É tipo ficar até hoje falando de, sei lá, de Restart, Crepúsculo, não dá. O Gigi sabe que ela é uma ninja incrível. Inclusive a Kunoichi mais forte da atualidade. A Kunoichi mais forte da atualidade. Para com esse negócio, né? Não tem choro, é fato, é ponto. Fora que nessa missão, o Sasuke só consegue se mover para investigar pela noite. Já Sakura, no papel de uma funcionária da prisão, pode andar livremente por lá, né? Nesse capítulo mesmo, ela já chegou com informações quentes. A Hagoromo foi curada graças a um pó que caiu de dentro de um meteoro que tinha caído ali em Redaku. E agora, para curar o Naruto, eles vão ter que investigar ainda mais aquela prisão. Nos próximos capítulos, a gente vai ver os dois tentando conseguir informações de um dos companheiros da cela do Sasuke, né? O Penzilla. Sim, o nome do cara é esquisito assim mesmo, Penzilla, mas tá bom. Mas o jeito que eles vão conseguir as informações é que é maneiro, jogando. Pois é, o próximo capítulo promete pra caramba, galera. Vai ter jogo também, porque ciúme, jogo. Já deixa nos comentários o que você tá achando dessa adaptação. Vocês estão curtindo? Pô, eu preciso demais desse feedback, galera. De verdade, preciso muito que você comente aqui. Eu vou olhar os comentários de vocês, de verdade. Toca aqui agora, se inscreve no canal, mas sempre você que tá inscrito, com a notificação, aí você fecha essa comunidade. Aí você ajuda esse canal a continuar prosperando sempre trazendo informação pra você. Nunca deixando você sem informação do mundo nerdístico. Tem que estar inscrito com a notificação. Tá fazendo isso? Já tá assim? Pô, então tu é casca grossa pra caramba. Valeu, galera. Até a próxima. Fui!